Graça e paz, amados, bom dia, glória a Deus, iniciando aqui mais um dia, mais uma semana na presença do Senhor, hoje 17 de agosto de 2026, trazendo mais um dia a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor nos traz em Efésios capítulo 4, no verso 2, que nos ensina: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Quero orar para que o Senhor me dê direção para algo que eu preciso trazer, tanto para minha família, quanto para todos vocês que estão aqui, que de alguma forma buscam aqui neste devocional, na palavra do Senhor, uma palavra de fortalecimento, uma palavra de edificação. Sou grato ao Senhor por ser útil a Ele e servir todos vocês, irmãos. Glória a Deus. Vamos orar. Pai eterno, em nome de Jesus, estou aqui debruçado no seu texto, na tua palavra, te pedindo direção tanto para trazer a compreensão a mim e a todos os meus irmãos sobre esse texto, sobre o que o Senhor está recebendo de mim desde madrugada neste pensamento, como trazer esta visão que eu quero trazer para muitos aqui através deste canal, mas que o Senhor seja sabedoria em mim, que o Senhor seja a boca em mim, que cresça o Senhor e diminua eu. Estou aqui a seu serviço, Pai querido. Estou aqui nessa unidade de fé, assim como a palavra aqui de Paulo nos ensina, mas me ajude a levar essa palavra da forma que o Senhor plantou no meu coração, e eu espero que o Senhor fale pela minha boca, e que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Amados, esta palavra está num contexto que Paulo diz exatamente assim, a unidade da fé. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno na vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo, um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos. Age por meio de todos e está em todos. Irmãos, vamos entender um pouco. Quando Paulo fala, rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, literalmente supostamente ele estava preso aqui naquela prisão domiciliar que ele ficou ali 2 anos em Roma. Um dos pontos que podemos compreender é exatamente isso, que ele estava preso. Porém, podemos dizer também que somos presos no Senhor. Tanto é que ele diz aqui, o prisioneiro no Senhor, prisioneiro na palavra do Senhor, porque como eu já falei para vocês várias vezes, João 1,14 nos ensina que o verbo se fez carne e tabernaculou no meio de nós. O verbo vem do Logos, que é a palavra, tabernaculou, é como os tabernáculos antigos, onde andavam com a arca da aliança, mas Cristo veio no meio de nós há 2026 anos atrás e voltou a 1993, mas Ele Ele está ainda no meio de nós, porque Ele era e há de vir. Cristo é a palavra de Deus. Por isso que ele diz em João 17:17, santifica-os na verdade. A verdade é a tua palavra. E como a palavra diz que ele é a palavra, então a palavra é Cristo Jesus.
Então receba, vamos ser presos nesta palavra, prisioneiros no Senhor, porque através desta palavra Deus nos dá a direção para nos levar a lugares confortantes, lugares que nos traz humildade, mansidão, longanimidade, suportando em amor, como a palavra de Coríntios nos ensina. 1 Coríntios 13, no verso 7, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E é esta visão que eu quero trazer para minha e para a tua vida. Viver esta unidade, esforçando-nos diligentemente para preservar esta unidade de espírito no vínculo da paz. Então vai pegando aí, vai marcando, registrando sobre ser prisioneiro no Senhor, na palavra do Senhor, andando dignamente pelo que foste chamados. Eu fui chamado para ser evangelista, para levar o evangelho até aos confins da terra. E vivendo aqui com a humildade e com a mansidão e sendo longânimo, suportando uns aos outros em amor, esforçando-nos para viver diligentemente nessa unidade. E aqui vai nos trazendo, inclusive, que somos há um só corpo, um só Espírito, o corpo de Cristo, há só o Espírito Santo, que é o Espírito Consolador, há um só, aqui como está dizendo, numa só esperança, há uma só esperança para a nossa vocação, há um só Senhor, há um só Deus, no seu trino, nas suas três funções, nas suas três pessoas, mas há um só Deus, há uma só fé, há um só batismo, há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Mas é bem verdade que às vezes nós que não estamos nele, para compreender algumas coisas, inclusive, meus irmãos, o que eu quero trazer em direção, assim como eu mencionei, assim como eu orei, é que precisamos estar em todos os momentos nessa humildade, nessa mansidão, em amor com os outros, tendo essa unidade de fé, sendo prisioneiro na palavra para reconhecer algumas coisas. E dentre elas, me direciono agora à minha família, onde ela está enlutada neste momento, e eu também, que no dia de ontem perdemos um ente querido, perdemos aqui nessa terra, mas temos esperança que ela é salva, porque ela foi para a casa do Senhor. Eu sei que ela confessou Jesus como Senhor da vida dela e único suficiente Salvador. Eu não sei todo o processo, porque ninguém sabe aqui nessa terra quem são os salvos e quem não são. Nós temos uma ideia, mas acredito sim que ela é dentre essas. Tia Nega, só para vocês entenderem como essa mulher era honrada, e é honrada aqui, a honra ela permanece, ela já não faz parte mais desse plano aqui de edificação, esse plano aqui que passamos como peregrinos nessa terra, mas ela é tão honrada que ela é prima da minha mãe, era prima da minha mãe, e eu a considerava como tia, pedia a bênção, uma mulher honrada. Lembro de muitas coisas que ela fez, dentre umas galinhadas que ela fez em prol de ajudar muitas pessoas, para arrecadar fundos para determinados fins. E eu lembro até, por isso que eu tenho essa consideração, não só por isso, por muitas outras coisas, que ela fez uma galinhada para ajudar a comprar uma perna para o meu pai na época, que meu pai teve que amputar a perna e comprou uma prótese, para comprar uma prótese, desculpa. Então, era uma mulher honrada. E estamos lá em luto. Amados, vou trazer para vocês, meus irmãos,
no geral, até vocês para uma reflexão. Olha bem o que a palavra diz em Salmos 90, no verso 2. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizeis, tornai filhos dos homens. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Ou seja, amados, nós somos reduzidos ao pó, assim como foi feito o primeiro homem, Adão, que foi feito do pó. Levou o sopro de vida, o Espírito para respirar, mas ele, na sua onisciência, na sua infinita sabedoria, na sua soberania, ele reduz o homem ao pó. E olha bem o que ele nos ensina aqui em Eclesiastes 7, no verso 2. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela que se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o tomem em consideração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Irmãos, esta palavra aqui, no caso aqui, Rei Salomão que escreveu, ele vai dizer aqui em Eclesiastes que é comparadas a sabedoria e a loucura. Por quê? Tudo bem que vocês aí em Minas Gerais vão estar em luto, vai estar velando a tia Negra para um sepultamento onde ela vai voltar ao pó, assim como o salmista disse. Mas também há uma reflexão aqui, olha, aqui está dizendo que é melhor estar neste luto por conta da reflexão que temos estando neste luto. Mas está dizendo que é melhor do que banquetes, por conta que aqui afirma que é uma loucura isso, amados. Mas amém, vocês vão estar aí, então que vocês reflitam, que vocês tenham aí a consideração, mas eu digo a vocês que isso é uma loucura, que sirva como reflexão para a nossa vida, que a gente dê atenção antes em vida, nos banquetes, nas festas, com alegria, abraçando, respeitando, assim como a palavra aqui na palavra-chave em Efésios, Paulo dizia que suportando os uns aos outros em amor, esta é a unidade de fé. Então a gente tenda a humildade, a mansidão e a longanimidade para suportar cada um aqui na terra neste amor, esforçando-nos, esforçando cada um diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, esta loucura no dia de hoje, o que vocês vão fazer aí em Santa Vitória, Minas Gerais, estando aí, que é melhor estar neste luto, é por conta disso, porque nesta hora a gente vê a consideração que tem pelas pessoas, e este é o fim de todos. E eu também trago a vocês, aqui no próprio Salmo 90, no verso 10, ele diz assim, os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80, neste caso o melhor deles é canseira e enfado. Fora, amados, eu trazer essa compreensão para vocês, e já vou fechando esse raciocínio, que a gente deve amar mais, abraçar mais em vida, que a gente deve realmente suportar uns aos outros em amor, entendendo que somos uma unidade de fé, uma unidade em família ou em familiar, além desta compreensão, e tá tudo bem, tá tudo bem com vocês aí hoje, vivendo este luto, e é necessário vocês viverem e eu vivermos as 5 fases do luto,
que primeiro vem a negação, depois vem a raiva, depois a negociação, depois a depressão e depois a aceitação. Então, esses processos são necessários, mas que vocês aceitem logo no coração de vocês que a tia Nega, o nome dela era Maria, o apelido de Nega, ela viveu 10% a mais do que a Bíblia diz sobre os 70, que depois falou que era cansaço e enfado. Então sejamos gratos ao Senhor por ela ter vivido até hoje, porque se eu for fazer referência ao meu pai, o meu pai viveu 65, ou seja, dos 70 voltando aos 65, ele viveu ali aproximadamente 7% a menos de vida, conforme a Bíblia diz que seria o natural. Mas independentemente disso, o que traz para a nossa reflexão é que vocês aí estejam em unidade, considerando todas as necessidades aí agora, uns com os outros em unidade, mas que vivam o processo do luto, que o Espírito Consolador está a cada um de vocês, e eu desejo a cada um de vocês os meus sentimentos, e que o Espírito Consolador esteja sobre cada um de vocês, e que ele traga essa reflexão para que vocês vivam essa consideração aí hoje, mas também que vivamos dias melhores aqui em vida, em unidade, suportando uns aos outros em amor, porque aí hoje, como em qualquer velório que a gente vai ver os entes queridos ali fazendo suas reflexões, com certeza alguns remorsos são deliberados ali, e é algo que não é necessário. Que o Senhor me deu em direção para levar até vocês e trazer a mim para essa reflexão, é isso, que a gente acrescente no outro os valores, assim como eu trouxe sobre aquela parábola do administrador infiel, que o próprio Deus, que era a referência ali do dono daqueles valores, que o próprio Deus, que ali ele elogiou o administrador infiel, porque tirou dos valores do Senhor dele 20% numa situação e 50% no outro, para acertar a dívida daquele devedor, é que eu e vocês observemos pelas Escrituras, sendo prisioneiro em Cristo, assim como Paulo diz aqui, sendo prisioneiro na palavra, que nos traz estas compreensões, e que a gente acrescente 20% dos valores que você espera do outro, ou o próprio Senhor, mas que você acrescente de fato, suportando, tendo esta humildade, entendendo que você não é 100% também. Você não vai conseguir devolver 100% ao nosso Senhor, que é o dono dos valores aqui dessa terra. Como o outro caso, ele devolveu 50%, o administrador infiel considerou 50% de dívida ao seu Senhor. Então, que eu e vocês, nesse dia, aqui, dia 17 de agosto de 2026, saiamos desse dia, vocês aí neste velório, e eu aqui, e muitos outros que receberão esta palavra. Então, que saiamos desse dia entendendo que precisamos amar um ao outro, acrescentar a dívida dos valores no outro, suportando em amor, na palavra de Coríntios, que amor, meus irmãos, não é um sentimento não, amor é uma decisão. E se a vida decidiu trazer, como no meu caso, a tia Nega como prima da minha mãe, considerando ela, honrando ela quando eu tive a oportunidade, inclusive de considerá-la como uma tia, pedindo bênção, indo aí toda vez dando atenção e carinho a ela. Então é isso que precisamos fazer, abraçar mais, estar fora mais do padrão deste mundo, que tem muitas pessoas que abraçam muito
os animais, seus dogs, seus pets, e esquecem de abraçar os seres humanos. Esquecem de acrescentar parte do valor do Senhor na vida daquele, porque você precisa que alguém acrescente valores na sua vida, em compaixão, em misericórdia, suportando você em amor. E é esta mensagem que eu trago no geral para todos nós, mas também para todos que estarão velando a tia Negra lá em Santa Vitória, Minas Gerais. Um beijo no coração de cada um de vocês, que o Espírito Consolador esteja aí, mas também que o Espírito da palavra do Senhor, nesta liberdade que a palavra tem de chegar até a tua vida, leva uma reflexão a cada um de vocês. Mas velem a tia Negra em amor. Considerem ela neste momento aí, todos vocês, e eu de cá também, em mesma distância, mas estou junto com vocês. Se alguém quiser ligar para mim, se precisar de uma palavra de consolo, eu estou aqui à disposição. Amém? Fiquem em paz, que Deus abençoe a vida de vocês, a semana de vocês, e que sejamos fortes em unidade, prisioneiros no Senhor, ou na palavra do Senhor, que é o próprio Senhor. Glória a Deus. Abraço. Fiquem em paz.